Boa tarde a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e a nossa casa, o estudo dessa tarde. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 20, item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É uma pergunta que Kardec nos faz. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo do moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento exato de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Que Dr. Bezerra nos ajude a conversar sobre esse assunto, né? Delicado para muitos de nós e não é frequente essa conversa, né? Sobre a morte, sobre os momentos finais que temos e a importância do nosso arrependimento naqueles instantezinhos finais dos atos que cometemos em nossa vida que reconhecemos como equivocados. Então, que os espíritos bondosos nos ajudem a compreender melhor e a lembrarmos, por exemplo, o arrependimento daquele que esteve junto de Jesus no momento final, quando crucificado também, pede perdão a Jesus de seus erros, de suas culpas, aquele que foi chamado pela Igreja Católica de São Dimas, o bom ladrão. E Jesus lhe diz com certeza que naquele mesmo dia estaria com ele no reino dos céus. Então, o minuto final de nossas vidas cabe a Deus e a nós mesmos para revermos os nossos erros, a nossa existência, se cumprimos todas as tarefas que estavam destinadas a nosso progresso. E fomos encontrar no livro escrito por doutora Marlene Nobre muitos depoimentos de casos de pessoas que estiveram prestes à morte, né, e que voltaram. O livro Nossa Vida no Além.
Marlene Nobre, ela faz um relato de muitos casos de pessoas que tiveram a experiência de estar quase mortas, né? E retornar à vida. E eu, lendo esse estudo de Dona Marlene, lembrei de mim mesma, que ainda em criança, por volta de 10, 11 anos, não lembro exatamente, só agora eu vim ver que eu tive uma experiência de quase morte, quando ela relata que também acontecem com crianças essas experiências. São chamadas pela abreviatura de EQM, experiência quase morte. Lembro-me de que eu tive alguma doença que eu não sei bem qual era, se gripe ou outra, que eu tinha uma febre muito alta, muito alta, muito alta. Me lembro do mal-estar daquela febre e que naquela época nós não tínhamos a facilidade de postos de saúde para atendimento e minha mãe cuidando de mim com paninhos quentes, paninhos frios na testa para tirar a quentura, né? E naquela febre terrível, eu lembrei de ter estado num lugar diferente. E um dos relatos aqui muito interessantes que me fez retornar àquela experiência, né? Eu estava num lugar que quando eu voltei, eu narrei como sendo eu dentro de uma manilha. Não foi um sonho, eu contei como um sonho, que eu estive dentro de uma manilha e que era iluminada. E o narrador no livro também fala dessa experiência de estar dentro de uma manilha enorme. Naquela época eu não tinha muitas experiências de vida, nunca tinha passado num túnel, então eu não pude narrar como tendo sido uma experiência dentro de um túnel. Dentro dessa manilha, eu me lembro assim de luz, essa manilha era iluminada, muito iluminada, e ela tinha uns círculos, e eu me via sendo levada como que numa força, eu não sei bem descrever, um fluxo de ar, talvez, eu estava sendo levada ali por dentro daquela manilha iluminada. E eu não lembro mais, além disso daí, somente essa manilha iluminada. Só me lembro de acordar com minha mãe trocando minha roupa, que estava muito molhada pelo suor da febre. Então, essa experiência de ir e de voltar é uma experiência viva, uma experiência espiritual que me foi apagada por muitos anos, né? Para ver ser recordada nesse estudo que é muito significativo para nós refletirmos o quanto nós somos egoístas de querer abreviar muitas vezes a vida do nosso ente querido por nos pouparmos e justificamos em poupar o outro, né, do sofrimento, mas aquele sofrimento é um sofrimento benéfico ao espírito, né? Então que desejemos muito amparo espiritual para nosso parente, nosso familiar, nosso amigo, amiga que está naquela transição, mas que precisa do amparo espiritual para que essa viagem de volta à nossa pátria, que é a pátria espiritual, seja a mais tranquila possível. Ou, se ainda não tiver chegado o momento, como há um outro relato também, de um jovem de 22 anos que se tornou um médico psiquiatra e que teve uma experiência de quase morte e que, no entanto, retornou depois de 9 minutos, dado como morto. Ele retorna ao corpo físico e se torna um médico famoso que dá esse relato, né? Ele passa a ser professor da universidade, fazendo estudo nesse campo. Então, é um campo de muito estudo, muito se tem descoberto das questões espirituais, e nós, espíritas, precisamos buscar mais e mais informações, nos detemos mais em conhecer as experiências vividas e por que fomos poupados. Acredito que para as tarefas que nós temos a cumprir, como eu aqui ainda hoje, né? E depois de tantos anos é que fui me lembrar dessa experiência, então, é porque nós precisamos viver esse momento
para nos arrependermos e não perdermos a oportunidade desse arrependimento e não partirmos antes da hora, porque alguém se antecipou com pena, com qualquer que seja o sentimento que ele tome, de desligar aparelhos, de negar medicamentos, ou até de dar medicamentos que favoreçam a antecipação da morte, né? E nos lembrarmos que a morte, em mim passa a ideia de que nós estamos aqui como se fosse uma grande viagem a que nós somos convidados a fazer em férias por um patrão bondoso que nos oferece todas as condições, uma boa estadia, que é a nossa família, e as oportunidades todas que nós temos, né, para vivermos uma experiência e voltarmos depois aos nossos compromissos na nossa pátria verdadeira. Então, que a gente aproveite bem essa estadia aqui, né, que nosso patrão, nosso Pai Maior, nos está concedendo, para voltarmos mais leves, felizes pelas férias proveitosas no planeta Terra, né, e contarmos das vivências que aqui tivemos, o quanto foram proveitosas, quanto estão sendo proveitosas para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, que Dr. Bezerra, esse amigo de sempre, esse benfeitor querido, possa nos amparar nos nossos dias, na nossa vida, nos momentos difíceis, principalmente para aqueles nossos entes queridos que muitas vezes estão próximos ali de nós, do nosso olhar, e nós ficamos penalizados com aquela dor, com aquele sofrimento. Que ele possa vir estar junto de nós, nos ajudando, nos confortando e auxiliando esse nosso familiar, esse ente querido, a fazer a sua trajetória final. E vamos então à nossa oração e agradecer a Deus pela oportunidade bendita. Pai de infinita bondade, Deus misericordioso, agradecemos por esses momentos de estudo, de prece, de contato com esses bondosos amigos como o Dr. Bezerra, que tenho certeza está junto de nós, nos ajudando em todos os momentos. Ao nosso querido amigo Batuíra, que cuida tão bem da nossa casa. Agradecemos, Senhor. Que seja esse estudo bastante valioso aos nossos estudos, aos nossos espíritos, à nossa evolução. Dai-nos a tua paz, Senhor Jesus. Envolve a nossa casa, envolve a cada um de nós. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.